Vamos falar um pouco sobre o aplicativo NoteViva, que foi lançado em 2022 como um resultado de uma parceria entre a UFMG e o Ministério da Saúde. Ele está disponível para o celular ou tablet no sistema operacional Android ou iOS. A finalidade do aplicativo é capacitar profissionais da saúde, educação e assistência social, entre outros, para o reconhecimento dos casos de violência, orientar sobre o correto preenchimento da ficha de notificação individual e apoiar os encaminhamentos dos casos suspeitos ou confirmados de violência nos diferentes grupos populacionais para a rede de atenção à saúde e proteção social. Então, vocês irão abrir a App Store, vão clicar em buscar no App Store, digitem NoteViva, cliquem em buscar ou aperte Enter, cliquem em obter e vão esperar autorizar fazer o download e esperar fazer o download do aplicativo. Cliquem em abrir, posterior ao download, cliquem em abrir e aí vai aparecer a configuração do aplicativo e o objetivo do NoteViva, que é subsidiar os profissionais que atuam nos atendimentos às vítimas de violência para um preenchimento padronizado das notificações. E o aplicativo vai te pedir a sua unidade da federação, seu estado, marquei Espírito Santo, o município, qual município do Espírito Santo, eu marquei Vitória, desci, eu marquei Vitória. E aí tem todos os 78 municípios do Espírito Santo, e aí podem rolar até embaixo, Vitória, e coloquei unidade de saúde como setor de inserção e cliquei em confirmar. Então o aplicativo está dividido em 8 abas. A primeira, conceito sobre violência. A segunda, o que é notificação de violências. Terceira, violência interpessoal e autoprovocada. Quarto ponto, como notificar. Quinto, perguntas e respostas. 6, exercícios. 7, referências legais e bibliográficas. 8, colaboradores. Clicando no número 1, conceito sobre violência, aparecerá 3 tópicos: o que é violência, tipos de violência e natureza da violência. Clicando no que é violência, aparecerá a definição da OMS do que é violência de Krug e colaboradores de 2002. Clicando em tipos de violência, aparecerá os 3 grandes grupos: autoprovocada, doméstica e comunitária. E clicando em natureza da violência, aparecerá as definições de violência física, sexual, psicológica, violência e abandono. Também aparecerá a definição de trabalho infantil, entre outras definições, como tortura, violência por intervenção legal, tráfico de seres humanos, violência patrimonial. Agora vamos voltar para o menu principal, clicar no tópico 2, o que é notificação de violências, e o tópico 2 está dividido em 5 abas. A primeira seria um breve histórico sobre a notificação de violência. Número 2, notificação compulsória. 3, objeto da notificação. 4, importância da notificação. E a 5, notificação como uma ação de cuidado. Clicando no tópico 1, referente a um breve histórico da notificação, temos o resgate normativo e regulamentar, com contexto histórico e também as principais referências estão anexadas. Esse resgate histórico e normativo e regulamentar, ele também vai ser repassado no curso. Então, vamos voltar ao tópico 2, referente à notificação compulsória. Então, na aba de notificação compulsória, traz que é a comunicação obrigatória da suspeita ou confirmação de um caso de violência através do preenchimento da ficha de notificação individual. Clicando na aba 3, é possível visualizar os objetos de notificação. Na aba 4 aparece a importância da notificação. Já na aba 5, intitulada Notificação, uma ação de cuidado, traz a utilidade da notificação para a implantação e implementação de políticas de enfrentamento à violência e ressalta que a notificação não é uma denúncia. Agora iremos retornar ao menu principal do aplicativo
e clicar no tópico 3, violência interpessoal e autoprovocada. Ao clicar no tópico 3, percebemos que ele está dividido em dois. A primeira subdivisão se trata da violência segundo grupos, de crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, LGBT, indígena. A segunda divisão se refere às violências autoprovocadas. Ao clicar no primeiro tópico, em crianças e adolescentes, aparecerá a faixa etária definida para crianças e adolescentes, que é usada pela OMS e diferente do ECA. Considera criança aquela de 0 a 9 anos e adolescente de 10 a 19 anos. Na aba também aparecem as formas de identificação da violência a partir de sinais e sintomas, e a conduta a ser seguida é que se divide em acolhimento, atendimento, notificação e seguimento na rede de cuidado e proteção social. Também existe um tópico sobre o que fazer em caso de violência sexual. Ao clicar em mulher, também aparecerá o que é violência contra a mulher, as formas de identificação da violência a partir de sinais e sintomas e a conduta a ser seguida. Também aparecerá um tópico sobre o que fazer em caso de violência sexual, para orientar os profissionais. No tópico de pessoas idosas, aparece sua classificação e definição, uma parte é dedicada às formas de identificação e às condutas de acolhimento, atendimento, notificação e seguimento, assim como tem um tópico sobre violência sexual. Ao clicar na aba de pessoas com deficiência, podemos identificar todas as definições dos tipos de deficiência. Isso inclui deficiência física, intelectual, visual, auditiva, entre outras. Também podemos ter acesso às formas de identificação, às condutas de acolhimento, atendimento, notificação e seguimento, além do que fazer em caso de violência sexual. A mesma sequência vale ao clicar na aba LGBT sobre definição, formas de identificação, as condutas a serem seguidas e o que fazer em caso de violência sexual. Ao clicar em indígena, podemos visualizar a definição, as formas de identificação, as condutas de acolhimento, atendimento, notificação e seguimento, além das instruções do que fazer em caso de violência sexual. No tópico 2, sobre violência autoprovocada, podemos ter acesso a mais informações sobre o que compreende e o que notificar. Vamos voltar ao tópico 4, no menu principal. O tópico 4 se refere a como notificar. Ele está subdividido em 3 partes. Número 1, ficha de notificação. Número 2, como preencher. E número 3, referente às recomendações de preenchimento. Clicando no subtópico 4.1, que é referente à ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, nós temos acesso ao PDF da ficha de notificação. No tópico 2, de como preencher a ficha, vocês podem colocar qual o campo que vocês possuem dúvida, que ele vai te trazer um instrucional de como preencher. Também podem ter acesso a toda a documentação. Na aba 3, de recomendações de preenchimento, vocês vão encontrar as exceções e as recomendações de preenchimento. Agora nós iremos novamente retornar ao menu principal e acessar o tópico 5 do aplicativo, que é referente a perguntas e respostas. A primeira pergunta se refere a quais profissionais podem notificar a violência. A segunda pergunta é se o profissional é obrigado a notificar. A terceira é quando devo notificar a violência em homens. A quarta pergunta é se todos os casos de violência contra a mulher devem ser notificados. A quinta pergunta é se todos os casos de violência contra a criança devem ser notificados. A sexta pergunta é se todos os casos de violência contra idosos devem ser notificados. A sétima pergunta se refere ao tempo de notificação de um caso de violência. E a oitava e última pergunta é se os profissionais do sistema privado de saúde precisam notificar. Clicando em cada pergunta é possível obter a resposta. Para a pergunta 1, os profissionais de saúde, assistência social, educação, conselho tutelar, entre outros profissionais, podem notificar. Para a pergunta 2, temos a resposta de que a notificação é uma obrigação institucional, cabendo aos serviços, gestores e ou profissionais a responsabilidade de realizar a notificação compulsória de acordo com a legislação vigente. Sobre a notificação de casos de violência em homens, a resposta é que devemos notificar casos suspeitos ou confirmados de violência doméstica, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal,
e violências homofóbicas contra homens em todas as idades. Uma exceção é destacada para casos de violência comunitária. Para a pergunta de número 4, se todos os casos de violência contra a mulher devem ser notificados, a resposta é sim, independente da natureza, forma da violência e idade da mulher. Para as perguntas 5 e 6 sobre violência contra a criança ou adolescente ou idosos, a resposta é sim, ou seja, todos os casos devem ser notificados, independente da natureza, idade ou gênero. No que se refere à pergunta sobre o tempo de notificação, destaco aqui a obrigatoriedade de notificação em até 24 horas a partir do conhecimento dos casos de tentativa de suicídio e violência sexual. A resposta para a pergunta sobre os profissionais de saúde do sistema privado é que eles também devem notificar os casos de violência. Vamos voltar ao menu principal para termos acesso aos exercícios do aplicativo. A aba de exercícios está subdividida em questões e casos. Na aba de casos aparecem 9 casos para exemplificar o preenchimento da ficha de notificação. O primeiro caso é um relato que não é objeto de notificação. O segundo caso é violência contra a pessoa idosa. O terceiro caso é violência contra a população LGBT. O quarto caso é violência por intervenção legal. O quinto caso é violência sexual contra a mulher. O sexto caso é violência autoprovocada. O sétimo caso exemplifica um caso suspeito ou confirmado de transfobia. O oitavo caso é uma violência contra a criança. E o último caso é sobre negligência e violência física contra a criança. De volta ao menu principal, podemos ter acesso ao tópico 7 de referências. Aqui temos acesso a todas as referências bibliográficas. No 8 temos acesso aos colaboradores, aqueles que ajudaram no desenvolvimento do aplicativo. Muito obrigada e até mais!